Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da primeira temporada do Backstage. E esta temporada, amigo, o desafio é fazer com que você aprenda as verdades que estão ocorrendo nos bastidores do maior conflito cósmico de todos os tempos. Por isso, convidamos você a permanecer junto conosco durante todos os episódios desta primeira temporada. Convide seus amigos, compartilhe o link da transmissão e vamos juntos aprender. Preparados para mais um episódio? Este é o 7º episódio e o assunto é extraordinário. Bem-vindo ao Backstage. Olá, amigos! Chegamos a mais um episódio do Backstage. É o 7º episódio dessa primeira temporada e o tema de hoje é extraordinário, como os demais, é verdade. Mas hoje nós iremos falar sobre algo pouco comentado, pouco ensinado e muito distorcido por aí afora também. Por isso, eu convido você a pegar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro que revela a verdade pura, direta e ao ponto. Pegue a sua Bíblia, faça as anotações necessárias, marque as suas dúvidas, comente aí na área de comentários da transmissão, você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e agora este momento de descobertas. Então, pega a sua Bíblia, convida amigos também para assistirem essa transmissão, porque chegou mais uma vez da gente descobrir verdades que estão ocorrendo nos bastidores do maior conflito cósmico de todos os tempos. Eu estou me referindo ao grande conflito entre o bem e o mal. Agora que você já deve ter pego sua Bíblia aí, conversado também com amigos para acompanhar a transmissão, nós vamos agora orar e pedir a Deus iluminação e direcionamento para o estudo deste episódio. Tudo bem? Vamos orar? Oremos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós pegamos a Tua Palavra e, Senhor, de coração aberto, nós queremos entender as verdades aqui apresentadas. Por favor, Deus, o Espírito Santo, ilumina nossa mente para que venhamos ao nos depararmos com a Tua verdade, possamos, Senhor Deus, reconhecê-las, entendê-las e, pelo Teu poder, vivê-las. Esse é o nosso pedido de todas as noites, porque essa é a nossa real necessidade diante de cada mensagem que nos é apresentada através deste livro sagrado. Fala aos nossos corações de maneira que possamos, Senhor Deus, sermos desafiados a tomar as decisões corretas. Portanto, te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar o nosso estudo. Pegue sua Bíblia aí, porque hoje, amigo, o tema é o milênio. Você já ouviu falar sobre o milênio? Milênio, o termo para identificar, obviamente, já está na cara, né? 1000 anos. Mas que 1000 anos são esses que nós vamos estudar na Palavra de Deus? A Bíblia Sagrada fala de muitos tempos proféticos, períodos que estão estabelecidos aqui na Bíblia como sendo períodos que vão acontecer algumas coisas, né? É o desenrolar da história, é o desenrolar da profecia. Mas tem um período específico de 1000 anos que vai acontecer logo após a volta de Jesus. E no episódio anterior, nós estudamos sobre a volta de Jesus. Nós estudamos que quando Jesus for aparecer no céu, para vir buscar os seus amados, os seus filhos, ele vai levar os que serão salvos, né? Tanto entre aqueles que estão mortos, mas vão ressuscitar, porque estão salvos, eles ressuscitam e juntos com os vivos que vão ser salvos também, eles serão levados para o encontro com Cristo nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Mas e aí? E a terra? Como é que fica? E o que é que fica acontecendo nela, né? Os salvos foram, a terra ficou. Mas e aí? É justamente esse e aí que nós vamos estudar hoje, o milênio. Para tanto, preciso lembrar de um texto que nós estudamos no episódio anterior. E aí eu convido você agora a abrir a Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler aqui para vocês, nós não vamos
projetar esse texto. O desafio é você agora pegar a sua Bíblia aí. Nós apenas vamos lembrar aqui, porque esse texto foi estudado no episódio anterior, mas ele vai servir de introdução para o assunto do milênio agora, tudo bem? 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler os versos 13, 16 e 17. O verso 13 diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o contexto ali é o momento da volta de Jesus. E os versos que nós lemos é um alerta do que vai acontecer na ocasião da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, reforçando o que eu já falei para vocês, Jesus aparece nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e com todo o seu exército de anjos. Nesse momento, entre os mortos, aqueles que serão salvos vão ser ressuscitados, e vão ressuscitar com um corpo perfeito, glorificado. Entre os vivos, apenas aqueles que serão salvos serão, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, levados, arrebatados, levados a alturas para se encontrar com Jesus, lá nas nuvens dos céus. E a Bíblia diz que a partir daí, eles nunca mais vão se separar de Cristo, vão ficar eternamente com Cristo. Então surge a pergunta, né? Como que fica a situação da terra? Porque os mortos que não foram ressuscitados, os ímpios, né? Eles continuam mortos. E os vivos que não foram salvos vão morrer na ocasião da volta de Jesus, devido à glória e à santidade e o poder da presença de Jesus. E muitos vão até clamar para que os montes caiam sobre eles. Então, o cenário aqui vai ser de desolação completa. A terra vai estar sem nenhum ser vivo perambulando. Vai estar todo mundo morto. Mas, e Satanás? Como é que ele vai ficar? Porque nós sabemos que ele existe e que ele está aqui. O livro de Apocalipse fala isso e a gente já estudou sobre isso. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz que Satanás está aqui. Por isso que a Bíblia diz, ai daqueles que habitam no céu, ou na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Para a gente entender melhor o que vai acontecer durante o milênio, tanto com os salvos lá no céu, como com aqueles que ficaram na terra, nós precisamos agora estudar alguns versos de maneira especial que estão no livro do Apocalipse. Por isso que agora eu convido você a pegar novamente a sua Bíblia e ir para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Abra a sua Bíblia aí, vá lá para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 3, uma informação valiosíssima para entendermos este assunto. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. A palavra de Deus acabou de nos relatar que Satanás será preso durante 1000 anos. É isso mesmo que eu acabei de falar. A Bíblia acabou de relatar para a gente que um anjo descerá, e isso é uma figura de linguagem, é simbologia da profecia do Apocalipse, que diz que um anjo vai descer com uma corrente, vai prender ali Satanás, vai jogar no abismo, vai colocar selo, ou seja, como se fosse fechando ali o abismo sobre ele, e ele vai ficar preso durante 1000 anos. Mas eu pergunto para você, será mesmo que uma corrente é capaz de segurar Satanás? Será mesmo que um abismo é capaz para deter Satanás? Uma cadeia, por mais reforçada que ela seja, será que realmente é desta forma? Isso é literal?
Não, amigo, não é literal. Como eu falei, é a simbologia da profecia do Apocalipse. Existem muitos símbolos ali. Mas existe um significado real por trás disso. Satanás realmente vai ficar preso durante 1000 anos. Mas que tipo de prisão é essa? É uma prisão circunstancial. Por quê? O livro do Apocalipse diz que Satanás, lá no capítulo 12, é um tentador. Ou seja, a função de Satanás é levar o homem a pecar. Mas lembra que eu falei para vocês que os mortos, que não vão ser salvos, quando Jesus voltar, eles vão continuar mortos? E que os vivos, que não vão ser salvos, quando Jesus voltar, eles vão morrer? Ou seja, se na terra não vai ter ninguém vivo, como é que Satanás vai tentar alguém? Então a prisão de Satanás é uma prisão circunstancial. Ele não vai ter ninguém para tentar. E olha só esse texto agora, que também está no livro de Apocalipse, no capítulo 20, agora é o verso 5. Leia o verso 5 para reforçar essa ideia de uma cadeia circunstancial. Perceba, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A Bíblia nos apresenta aqui a primeira ressurreição como sendo a ressurreição daqueles que serão salvos. Quando Jesus estiver voltando, os mortos que serão salvos vão ser ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, para ficar bem gravado aí, você não esquecer, a primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos salvos. Mas atente para um detalhe importante. Se Jesus falou aqui, se a Bíblia está dizendo que existe uma primeira ressurreição, é porque no mínimo existirá uma segunda ressurreição. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa segunda ressurreição, daqui a pouquinho. Mas só trazendo foco, quando Jesus voltar e levar os seus, começa então o período de 1000 anos que Satanás ficará preso em uma cadeia circunstancial, porque todos os demais mortos, conforme está escrito aqui em Apocalipse 20, verso 5, não reviveram, não foram ressuscitados, e os que estavam vivos morreram, até que se completem os 1000 anos. Então, durante 1000 anos, Satanás não vai ter como tentar ninguém, porque na terra não vai ter ninguém vivo, a não ser ele aí perambulando sem ter ninguém para tentar durante 1000 anos. Olha o esquema aqui para facilitar melhor o entendimento do que acontece na terra durante os 1000 anos. O primeiro ponto lá está a primeira ressurreição, que acontece quando Jesus voltar. Então, na volta de Jesus, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Os 1000 anos começam nessa primeira ressurreição e vai até a segunda ressurreição, porque a Bíblia disse que os mortos, os outros mortos, os que vão se perder, eles não reviveram até que se complete os 1000 anos. Mas quando se completar os 1000 anos, até eles serão ressuscitados para confirmar que Jesus cumpriu a sua promessa de retornar. Mas eles vão ressuscitar apenas para confirmar, mas serão destruídos novamente e nós vamos estudar isso aqui daqui a pouquinho, tudo bem? Mas olha só, de uma ressurreição a outra, 1000 anos. E durante os 1000 anos, Satanás estará preso em sua cadeia de circunstâncias e todos os ímpios estarão mortos. Amigo, esta será a situação da terra ao longo dos 1000 anos que estão profetizados aí no livro do Apocalipse. Então, desde a volta de Jesus, quando os salvos vão ressuscitar, vão ser levados para se encontrar com Cristo, começa então a contagem dos 1000 anos. E vai até a próxima ressurreição, que é a segunda ressurreição. A ressurreição agora dos que vão se perder. Então, amigo, se tem uma ressurreição que eu e você precisamos fazer parte, é a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos que serão salvos. Agora fica uma pergunta, né? E os salvos? Aqueles que foram com Jesus? Onde eles de fato estarão? E o que eles estarão fazendo durante 1000 anos? O tempo que Satanás passa preso aqui em uma cadeia de circunstâncias é o tempo também que os salvos estarão em algum lugar com Cristo e também fazendo alguma coisa. Vamos ver? Apocalipse, mesmo capítulo 20, agora nós vamos ler o verso 4. Atente para a informação que está relatada no verso 4. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto é riquíssimo em informação. O texto falou sobre um grupo de pessoas que são os salvos, que não adoraram a besta, não receberam a marca da besta, e aí a gente já poderia aqui levantar um monte de perguntas, né? Do tipo, o que é a besta? Quem é a besta? E que marca de besta é essa aí, que os salvos não receberam? E isso é colocado como um dos motivos que os levaram a serem salvos, né? Não receber a marca da besta, não adorar a besta. Esse assunto é um assunto que nós vamos estudar em um outro episódio. Mas para agora, basta e nos interessa a última informação do verso. Perceba a última informação deste verso, que é o verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe o que vai estar acontecendo no céu com os salvos durante o período de 1000 anos? Duas coisas. Volta aqui para o nosso esquema. Início do milênio, lá na volta de Jesus. Durante 1000 anos, os salvos estarão fazendo duas coisas. Reinarão com Cristo e julgarão os mortos durante 1000 anos no céu. A promessa de Deus em João capítulo 14, verso 1 ao 3, diz que ele foi preparar um lugar e quando esse lugar estiver preparado, ele vai voltar para nos buscar. E sabe o que é bacana? O texto continua dizendo, para que aonde eu estou, estejai vós também. É nesse período do milênio que se cumpre essa parte aí da promessa, para que aonde eu estou, estejai vós também. Onde Jesus está agora? No céu. E ele deseja também levar o seu povo para o céu. Só que a Bíblia diz que não é lá que a gente vai passar a eternidade. A Bíblia diz que nós nunca mais ficaremos distantes de Cristo, para toda a eternidade. Mas a informação é que lá no céu, onde Cristo está agora, só 1000 anos, como se 1000 anos fossem pouco, né? É pouco quando comparado a uma eternidade, amigo. Na verdade, não é nada quando a gente se compara ou quando comparado à eternidade. Durante 1000 anos, o povo de Deus, os salvos, estarão com Cristo no céu. Nós iremos conhecer a morada de Deus. O céu, o centro do universo. Imagina aí que emocionante será. E durante esse período de 1000 anos, nós estaremos reinando com Cristo e julgando os mortos. Julgando aqueles que não foram salvos. Mas talvez surja uma pergunta aí agora. Se eles não foram salvos, não já foram julgados? Por que então que a gente vai ficar julgando eles durante 1000 anos? Esse assunto do julgamento é um assunto profundo, é um assunto amplo, importantíssimo e nós vamos estudar aqui na temporada do Backstage. Por isso, amigo, você não pode perder nenhum episódio. Hoje nós não vamos detalhar o julgamento. Mas eu digo para você que ao longo dessa temporada nós vamos entender muito bem que tipo de julgamento é este que acontece no céu durante 1000 anos e envolve aqueles que não vão ser salvos. É um assunto extraordinário. Mas para o momento, nós precisamos entender que durante os 1000 anos os salvos estarão reinando com Cristo e julgando aqueles que não vão ser salvos, ok? Vamos então para Apocalipse, nos versos 7 a 9 do capítulo que a gente está estudando aqui, capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos ler agora os versos do verso 7 até o verso 9. Leia comigo. Diz assim, ó. A palavra do Senhor relata. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Amigo, a palavra de Deus acabou de relatar para a gente que quando terminar os 1000 anos, algo vai acontecer referente a Satanás. Você lembra que durante os 1000 anos ele vai estar preso, em uma prisão de circunstância, porque ele não vai ter ninguém para tentar. Mas a Bíblia diz que quando terminar os 1000 anos, ele vai ser solto. Então, se ele vai ser solto dessa prisão circunstancial, significa que é justamente no fim do milênio
que acontece a segunda ressurreição, que é justamente a ressurreição daqueles que não vão ser salvos, a ressurreição dos ímpios. E uma vez que eles ressuscitarem, a Bíblia diz que Satanás vai sair novamente enganando, porque essa é a função dele, e ele vai arregimentar todos esses ímpios que ressuscitaram, todos esses que vão ser destruídos, que não vão ser salvos, e eles os tenta, os engana mais uma última vez para guerrear contra o povo de Deus, e de acordo com o texto sagrado aqui, o povo de Deus que está na cidade querida, na cidade santa. Ou seja, o povo de Deus, quando terminar os 1000 anos, vai vir dentro da cidade santa, chamada na Bíblia também como a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai descer do céu, e olha só que interessante, Satanás vai fazer com que todos os ímpios que ressuscitaram marchem em direção a essa cidade santa, onde está o povo de Deus. E sabe o que ele vai tentar fazer? Vai tentar entrar na cidade, invadir a cidade e destruir o povo de Deus. Só que tem um detalhe. A Bíblia acaba de dizer aqui no finalzinho do verso o seguinte: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Amigos, salvos não vão se envolver mais em batalha nenhuma. A batalha já foi, já está definido aí o destino eterno de todos. Agora quem entra na batalha final é o próprio Deus. E Deus então faz cair fogo e enxofre do céu e vai destruir todos os ímpios. Vai destruir Satanás, todos os demônios e tudo que é consequência do pecado. Ou seja, no fim do milênio, quando a Nova Jerusalém descer com os santos ali dentro e Satanás enganar os ímpios que ressuscitaram para guerrear contra os salvos que estão dentro da cidade, quem estiver dentro da cidade vai estar protegido, mas vai cair fogo e enxofre do céu e todo o nosso planeta vai queimar. É isso mesmo. Pecado e pecadores não mais existirão após esta limpeza que vai acontecer. Esta é a batalha final. Este é o momento final do pecado em nosso planeta. Esta terra, este planeta como nós conhecemos, será destruído, amigos, por fogo. Isso mesmo, por fogo. Então, esta ideia de que existe um inferno queimando para sempre, não tem apoio bíblico. E este é um assunto que nós vamos tratar mais para frente também. Só que o que você precisa entender hoje é que este fogo, ele não vai ser eterno. Ele vai durar o tempo necessário para consumir os ímpios, consumir Satanás e os demais demônios e consumir este planeta. Porque a promessa de Deus, e nós vamos ler daqui a pouquinho essa promessa, é fazer tudo novo outra vez. Para ser tudo novo outra vez, o velho, o defeituoso, o contaminado pelo pecado, precisa ser destruído. Vai chegar um momento, amigo, que o mal não mais vai existir. Vai chegar um momento que as dores não serão mais problemas, as aflições não mais existirão, as turbulências da vida, os seus problemas aí que você está lutando e muitas vezes você não encontra solução para eles. Vai chegar o momento que tudo isso vai ter um ponto final. Querido, se você está sofrendo hoje, amiga, se você está passando por um problema na sua vida que parece que não tem solução, você olha de um lado para o outro e não vê saída, aguente firme, permaneça fiel no Senhor. Sabe por quê? Porque por mais que os nossos problemas possam durar aqui na terra, por mais que possa ser intensa dor, intensa tempestade que nos atinge, acredite, todos os problemas aqui na terra têm início, pode durar, mas todos eles terão um ponto final. A nossa dor, o nosso sofrimento vai ter um fim. E este fim está perto, porque a Bíblia Sagrada nos aponta e nos afirma e nos aconselha a nos prepararmos para um evento que está às portas, a volta de Jesus. Jesus em breve voltará. E a volta de Jesus, amigo, será o ponto final para tudo isso. É o recomeço ou um novo começo para todo aquele que se entregar a Jesus. Você acredita nessa promessa? Há 2 episódios, os últimos 2 episódios, nós trabalhamos sobre os sinais que antecedem então o fim de todas as coisas e nós estamos percebendo que nós estamos caminhando para o fim.
No episódio anterior a gente falou sobre a volta de Jesus. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus, como vai ser a volta de Jesus. E o que a gente precisa fazer para estar do lado daqueles que vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E hoje nós estudamos sobre o milênio, que é o período que começa no momento ali que Jesus volta e leva os seus, e termina até o momento que Jesus vem novamente com a cidade santa e com todos os salvos ali dentro, onde os ímpios vão ser ressuscitados na segunda ressurreição, eles vão ser enganados por Satanás, que é solto de sua prisão circunstancial, eles vão marchar em direção à cidade santa, vão querer guerrear para acabar, para destruir os salvos, mas nesse momento, Deus então manda fogo e enxofre, e tudo que é pecado e pecadores vão ser consumidos pelo fogo. E o fogo vai durar enquanto tiver essas coisas para serem queimadas. Terminando então o combustível para a existência do fogo, terminando então pecado e pecadores, esta terra purificada, aí termina o fogo. E aí inicia algo extraordinário. A palavra do Senhor diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Onde o apóstolo João, depois de muito tempo seguindo a Cristo e pregando o Evangelho, já idoso, já avançado em idade, por causa da pregação do Evangelho, ele foi perseguido e ele foi colocado como prisioneiro em uma ilha chamada Patmos, que na época de na época de João, era uma ilha prisional. João foi colocado ali por causa da pregação do Evangelho. O Império Romano não queria ver João pregando. E aí colocaram João na ilha de Patmos. Mas ali na ilha de Patmos, João recebe a visita do próprio Cristo e uma missão de escrever ali as mensagens que hoje estão contidas no livro do Apocalipse. E talvez uma das mensagens mais extraordinárias do Apocalipse está no capítulo 21. João teve um privilégio, amigo, que eu e você ainda não tivemos. João viu algo que eu e você sonhamos em ver um dia. João teve a grande oportunidade, uma bênção tremenda de ver e ouvir coisas maravilhosas. E ele relatou isso para a gente. Olha que coisa extraordinária que está escrita no capítulo 21 de Apocalipse. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 21, versos 1 ao 4. Palavra de Deus diz o seguinte: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus seja louvado. Que mensagem espetacular! Imagine por alguns instantes você sendo o apóstolo João, ali naquela ilha prisional, ilha de Patmos, afastado dos seus queridos, afastado cerca de 55 quilômetros ali do continente, pelas águas do mar Egeu. Ele estava aparentemente sozinho, mas na verdade o próprio Cristo o visitou, levou uma mensagem de conforto e esperança e lhe mostrou algo extraordinário. João viu algo que eu e você, amigo, um dia podemos ver. E eu digo podemos porque essa decisão é sua, querido. Você pode ver do lado de dentro ou do lado de fora. Ver o quê? A Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada dos salvos. Se você, amigo, for salvo, você vai ver do lado de dentro as coisas acontecerem e você não vai ser tocado. Mas se você não for salvo, você vai ver do lado de fora aquilo que você perdeu. Aquilo que foi dado como oportunidade para você. Eu estou falando para alguém que já conhecia essa mensagem. Você já fazia parte da igreja. Você tinha fé em Jesus. Mas por alguma situação na vida você escolheu se afastar. Talvez não era o que você queria, mas
devido às circunstâncias, você foi levado a se afastar. Amigo, essa mensagem é para você. Ainda dá tempo de você escolher de que lado, de onde você quer ver a Nova Jerusalém. Do lado de dentro, junto com os salvos, junto com aqueles que vão herdar a vida eterna e passar toda uma eternidade ao lado de Jesus? Ou você vai olhar a Nova Jerusalém do lado de fora, junto com aqueles que ressuscitaram apenas para verem que a promessa de Jesus se cumpriu, que realmente Jesus voltou, que os salvos de fato receberão a vida eterna como recompensa? Mas amigo, hoje você precisa tomar a decisão de voltar para Jesus. Se você quiser estar do lado daqueles que vão estar vendo do lado de dentro a cidade, hoje você precisa tomar aí no seu coração o desejo de voltar, a decisão de voltar para Jesus, de voltar para a igreja, de voltar para o lugar do qual nunca deveria ter saído, que é os braços do Salvador. Você precisa tomar essa decisão hoje, aqui e agora, aí mesmo onde você estiver. Você que está segurando o celular aí, amigo, para um pouquinho e presta atenção. É para você essa mensagem. Está na hora de você voltar. É o Senhor que está dizendo isso para você. É Deus que está dizendo: filho, filha, volta. Agora é a hora. E para você, querido, que nunca tinha ouvido essa mensagem, é a primeira vez, eu desafio você a fazer duas coisas. A primeira coisa, continue estudando a palavra de Deus. Continue junto conosco nessa temporada, aprendendo cada vez mais a verdade do Evangelho. Entenda a verdade, aceite a verdade e viva a verdade, para que você não esteja contado entre aqueles que vão ser destruídos, mas para que você faça parte do grupo que vai ser salvo. Amigos, Jesus vai voltar. Isto está mais do que provado. Só não vê quem não quer. Só não se prepara quem não quiser. Jesus em breve voltará, é o que a Bíblia diz. E este livro, amigo, tem as orientações necessárias para que você possa seguir no caminho que levará à salvação. Querido, este livro aqui contém verdades fundamentais para que você seja feliz nessa terra, mas se preparando para sair dela, pois a felicidade que Cristo tem reservado para mim e para você é muito maior. O Senhor tem planos extraordinários para você, mas você precisa permitir que esses planos e sonhos se realizem. O maior de todos os sonhos, o maior de todos os planos, o maior de todos os desejos que Jesus tem para você é a vida eterna, é a salvação. E Ele está te dando isto. O que você vai dizer? O que você vai fazer? Irá negar? Irá rejeitar? Ou irá aceitar? Hoje, tome a sua decisão. Decida estar com Cristo para sempre. Essa é a sua decisão? É a sua escolha? Escreve aí nos comentários. Conta pra gente a sua decisão, a sua escolha. E nós vamos orar por você, para que você não se desvie do caminho, para que você não olhe para trás e para que você não desista. Amigo, você que já está nessa caminhada, não desista. É só mais um pouquinho. E aquele que vem virá e não tardará. Nós não vamos passar apenas 1000 anos com Cristo. 1000 anos lá no céu. Mas o novo céu e a nova terra vai ser aqui, em uma terra transformada, renovada. Jesus prometeu fazer tudo novo outra vez. E aí sim, neste novo céu e nesta nova terra, nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor não nos abandonou e não vai nos abandonar. Obrigado porque o teu retorno é certo. Essa mensagem é verdadeira. A promessa é real. O Senhor vai voltar para nos buscar. Que todos nós aqui, Senhor, possamos estar contados no grupo daqueles que serão salvos. Aqueles que passarão 1000 anos reinando e julgando contigo nos céus. E depois dos 1000 anos nós iremos então voltar a esta terra. E uma vez ela renovada, uma vez uma nova criação estabelecida, nós vamos então morar com Cristo para sempre.
Fortalece a nossa fé. Aceita este amigo e esta amiga que está hoje decidindo voltar para os teus braços, ou iniciar uma caminhada ao teu lado, ou permanecer firme nessa caminhada. Abraça-os, fortalece-os, fortalece a cada um deles. É isso que eu te peço e eu faço em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, que Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Meu desejo é que você seja transformado, fortalecido e desafiado. Desafiado a sair dos bastidores e a ser um protagonista neste grande conflito entre o bem e o mal, escolhendo o lado certo, o lado do vencedor, o lado de Jesus. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio do Backstage.